Juca colocou algumas bolinhas em uma caixa na qual cabem 100 bolinhas. Arthur tirou um meio das bolinhas dessa caixa. Depois Bernardo tirou um terço das restantes. Em seguida Carlos tirou um quarto das que sobraram. E finalmente Danilo tirou um quinto das que restaram. Quantas bolinhas ficaram na caixa? Então se liga aí, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida, e vamos para a resolução. Então nós sabemos que o número de bolinhas, que eu vou chamar de N, é menor do que 100. Também no primeiro momento nós vemos que Arthur tirou metade, ou seja, um meio das bolinhas da caixa. Sendo assim, ele tirou um meio de N e restou um meio. Isso foi o que restou aqui no primeiro momento. No segundo momento, nós vemos que Bernardo tirou um terço das restantes, ou seja, ele tirou um terço de um meio do tanto que restou anteriormente, né? Dessa forma, restou 2/3 do que tinha anteriormente. Isso foi o que restou na caixa. Em um terceiro momento, Carlos tirou um quarto, ou seja, ele vai tirar um quarto do restante. E o restante é 2/3, né? 2/3 de um meio de N. O que vai implicar que restará 3/4, ou seja, 3/4 do que nós temos anteriormente, do 2/3 de um meio. E no último momento nós temos que Danilo tirou um quinto do que nós temos anteriormente, ou seja, um quinto de 3/4 de 2/3 de um meio de N, o que vai implicar que restará 4/5 na caixa. 4/5 de 3/4 de 2/3 de um meio de N. Isto é o que resta ultimamente. Agora a pergunta é quantas bolinhas ficaram na caixa, né? Então a gente vê aqui que nós podemos simplificar multiplicando aqui o que restou no segundo momento. Então restou 1/3 de N, né, do número de bolinhas. No terceiro momento, cancelando os números no numerador e no denominador, restou, simplificando, 1/4. E no último momento, simplificando, cancelando os numeradores e os denominadores iguais, o que restou por último foi 1/5 do número de bolinhas. Então a gente vê que cada número que restou é inteiro, né? Ou seja, pertence aos naturais. No primeiro momento restou o N sobre 2. No segundo, o N sobre 3. No terceiro, o N sobre 4. E no quarto momento restou N sobre 5. Então isso quer dizer que N é múltiplo de 2, né? Porque no primeiro momento, quando eu divido N por 2, é um número natural, né? Não cortou as bolinhas, né? É um número natural. N é múltiplo de 3. Aqui no segundo momento a gente vê o N sobre 3. No terceiro momento o N sobre 4, né? Então é múltiplo de 4. E por último a gente vê que o N sobre 5, também sendo natural, implica que o N é múltiplo de 5. E tudo isso sabendo que N é menor do que 100. Então qual o número que é múltiplo de 2, de 3, de 4, de 5 e menor do que 100? Quais são as opções que temos? O MMC de 2, de 3, de 4 e de 5 vai ser igual a 60, né? Pois 60 dá para dividir por 2, por 3, por 4 e por 5. E é o primeiro múltiplo comum deles, né? O 30 não é. Pois o 30 não é divisível por 4, né? Então só pode ser o 60. E 60 é menor do que 100, né? Já o próximo múltiplo comum seria o 120, mas o 120 é maior do que 100. Então 120 não pode. Então o único valor possível para N é N igual a 60. Ou seja, o número de bolinhas dentro da caixa é 60. Agora a pergunta é quantas bolinhas ficaram na caixa, né? A gente vê que por último ficou na caixa, restou N sobre 5, né? Ou seja,
60 sobre 5, que dá igual a 12. Então este é o número de bolinhas que restou. 12, né? E a resposta é o item D. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida. E valeu, até a próxima.